E estamos de volta com Gente de Expressão. Obrigado pela sua audiência. Vamos falar hoje sobre empreendedorismo. Isto mesmo. O Paulo Teixeira já se encontra aqui nos nossos estúdios. Ele que é diretor executivo do PJT Compliance. Esse tema compliance, eu acho que você já ouviu falar também. E nós, que somos da área do direito, a gente fala muito para os empresários sobre um sistema chamado integridade. Todos estes temas serão abordados e o Paulo terá o prazer de estar sendo orientado pelo seu conhecimento para que a gente tenha um pouco mais desta sabedoria. Eu sei que estamos sendo cobrados diariamente, principalmente aí na área ecológica, na área do meio ambiente, onde as pessoas acham que isto está correto, que isto não está correto. Podemos até, às vezes, rotular pessoas que são, entre aspas, chatas, mas na verdade estamos caminhando para uma evolução. Você já pensou nisso? Como que nós estamos evoluindo em todo este período de vida? Paulo Teixeira, obrigado pela sua participação e que tenhamos aqui um grande bate-papo para orientar os nossos telespectadores sobre esse tema tão importante que é o compliance, ainda mais que os empresários estão cada vez mais ansiosos, preocupados, são muitas leis e elas obrigam a gente até a pensarmos na questão da corrupção, que ela não está só no ambiente público, mas também no ambiente privado. Seja bem-vindo. Obrigado, Maurício, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo em Gente de Expressão e para falar sobre um tema que está em evidência, vamos dizer assim, né? De uns 25 anos para cá, a coisa tomou um corpo não só no Brasil, mas na comunidade internacional, no sistema financeiro. E eu não poderia deixar de começar falando sobre compliance. O que é compliance? Compliance, né? Compliance quer dizer conformidade. Você está em conformidade legal com as exigências legais dos órgãos reguladores, por exemplo, o Banco Central, ou mesmo até o governo federal, que emite as suas leis, as suas resoluções, o Banco Central a sua carta circular ou circular, e agora a resolução também, né? Então isso fez com que os bancos e as instituições financeiras, de uma forma geral, estivessem compenetradas, vamos dizer assim, neste quesito que é compliance. Então, hoje, o sistema financeiro internacional, ele está, através de vários órgãos, tem lá o GAFI, que é o que monitora, que é uma parceria entre 37 países, né, de áreas financeiras, que eles fazem, o que eles fazem, o GAFI? Vem com auditores, no Brasil, por exemplo, e fazem auditoria no Banco Central. E aí verifica se toda esse sistema de monitoramento e de legislação e de governança, ela está sendo cumprida. Então, quer dizer, os países, eu costumo dizer o seguinte, que hoje você está dentro de uma redoma ou fora da redoma. Você colocou muito bem a questão da prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. Né? A Lei 9.613, de 1998, fala da lavagem de dinheiro, né? E a Lei 13.260, ela fala do combate ao financiamento ao terrorismo. Tá? E em fevereiro de 2021, o Banco Central foi feliz, ou seja, nós tivemos a independência do Banco Central. Então, desde então, o Banco Central vem fazendo essas intervenções, vamos chamar desta forma, criando maneiras e seguindo uma ordem internacional, um sistema internacional, para monitorar a prevenção da lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. Nós sabemos que, ao empresário, existem diversas regras, existem diversas leis, existem obrigatoriedades que fazem com que ele tenha, no nosso país, né, uma certa preocupação. Preocupação esta que vamos falar, de iniciar a sua empresa, de fazer o seu CNPJ, de ter o seu contador, de ter
vontade de crescer. E a gente vê que muitas pessoas que têm esta boa vontade, às vezes ela não conhece muito de compliance, não conhece a Uhum. respeito desta conformidade. E no mercado financeiro a gente vê assim que a pessoa que vai entrar neste mercado, ela tem que estar por dentro, Paulo, né? Uhum. Não dá para se aventurar. O que você poderia dizer, então, vamos colocar aí os jovens, né, que querem empreender, que querem, de repente, ter uma vontade de participar do mercado financeiro, né, de ter a sua própria empresa? Como que a gente pode alertá-los para que não caiam, às vezes, em algumas situações que vão ter problemas, elas, né, da ordem, seja financeira ou da tributária, ou então até mesmo Uhum. criminal? Obrigado, Maurício, pela pergunta. Ela vai ao encontro realmente dessas necessidades. Eu daria uma sugestão para os jovens que pretendem, né, entrar no empreendedorismo, trabalhar primeiro na questão legal, dentro da questão legal. Isso é importantíssimo. Você pegar toda essa governança, a estrutura dentro de uma empresa, sendo ela pequena, média ou grande, você precisa estar dentro dessas conformidades. E é difícil, realmente. Você pega aí todo empreendedor que começa, você percebe que tem uma durabilidade de 2 anos se não estiver atento a essas exigências legais. Então, é, é importante. E aí entra uma questão de você olhar o teu produto, o teu cliente, o teu mercado, fazer toda esta análise, né, de ramos de atividade aonde você vai empreender para você adentrar nessa questão de investimentos, tá? Aí nós estamos falando de empresa, mas você também colocou bem a questão de investimentos em a pessoa que tem um capital quer fazer esse investimento, quer aplicar isso, né? Aí nós temos uma questão que é muito importante, é analisar o mercado financeiro. Você, como eu disse, o papel do Banco Central hoje ele consegue controlar e monitorar, ou seja, se ele aumenta a inflação, perdão, se ele aumenta os juros, ele reduz o poder de compra e você, de certa forma, controla a inflação. O papel do Banco Central hoje, além de outras, é fazer isso. Então você, o empreendedor hoje tem que cuidar desta questão da governança mesmo, dentro da empresa. O jovem, de repente, ele pode chegar para o pai dele, para o avô, né? Pessoas que estão já muito conservadoras nessa parte financeira, e o jovem pode chegar, puxa, mas acho que vamos investir em criptomoeda, por exemplo. Qual que é a segurança que tem a criptomoeda hoje no mundo e que você, dentro da tua expertise, né, da tua experiência, pode alertar, né, para que a gente tenha com segurança uma aplicação como essa? Eu costumo dizer, Maurício, brincando, que lá garantia sou eu, tá? Porque criptomoedas, você quando aplica neste ativo, você não tem garantia nenhuma de onde está o teu recurso. Ele está transitando eletronicamente nos computadores. Então, particularmente, eu acho um risco desnecessário. Entendo as pessoas que aplicam. Hoje, a própria Receita Federal já define na declaração de imposto de renda que você está aplicando desse ativo, né? Mas eu particularmente não aplico. O Brasil, ele, através do Banco Central, ele está criando uma moeda, o real eletrônico. Este é um caminho. Por quê? Porque os bancos centrais, no mundo inteiro, tá? Inclusive existe um acordo entre os 63 bancos centrais do mundo inteiro, e o Brasil está caminhando para criar a sua primeira moeda de reais eletrônico. Aí sim, eu costumo, outra máxima que eu gosto de usar é, ou você fica dentro dessa redoma ou fora dessa redoma. Dentro da redoma, você vai estar passando por toda essa questão de monitoramento, regulação, vai estar dentro do legal, a pessoa que quer empreender e tal, ele vai estar dentro dessa redoma. Agora, a partir do momento que você está fora dessa redoma, aí a coisa é a lavagem de dinheiro, é o terrorismo, é o combate ao financiamento, é o que você colocou de empresas que exploram, por exemplo, mão de obra infantil. Tudo isso é uma questão de estar fora dessa redoma. Então você escolhe estar dentro ou fora da redoma. Talvez as pessoas não tenham conhecimento, Paulo, do que é uma offshore, por exemplo, ou
o que significa, de repente, você investir lá fora. Uhum. Existe este mercado hoje que possibilita ao empresário brasileiro ele querer também ter uma empresa fora do Brasil? E por que eles estariam procurando esses paraísos fiscais? Existe lá algum benefício? Porque de tudo que a gente já assistiu, até de filmes, Uhum. a gente vai dizer que lá fora existem regras, lá fora também tem as suas legislações, e que não é totalmente blindado como eles falam. Ou seja, tudo hoje é rastreável. Você pode chegar na origem, você pode ir atrás, né? Hoje a gente vê a facilidade do Pix, por exemplo. Estamos aí em operações para ajudar pessoas que estão necessitadas. Você manda um Pix. E existe aquela situação também do banco, em que eles falam, é um segredo, é um sigilo, eu recebi um Pix, eu não tenho que devolver esse Pix, eu não tenho que dar satisfação nenhuma. Então nós estamos vivendo uma coisa muito rápida, urgente, mas essas questões que envolvem até, né, esse lado do estrangeiro, né? Mandar o dinheiro para fora, fazer uma empresa, estar no paraíso fiscal. Excelente pergunta. Eu vou separar ela em duas, porque é bem complexo. Eu diria assim, hoje nós estamos vivendo um sistema altamente controlado. Tudo hoje você, com a inteligência artificial, inclusive, você consegue controlar tudo. Os bancos, de uma forma geral, usam sistemas que você digita o CPF ou o CNPJ da empresa, ele rastreia tudo, inclusive com os acordos de lista restritiva que existe com a ONU, que existe com a comunidade europeia, você consegue rastrear todas essas informações. Eu costumo dizer que nós estamos passando, o cinto está apertando cada vez mais com a inteligência artificial. O Banco Central tem utilizado a inteligência artificial, então a Receita Federal, inclusive, tem um sistema chamado ASIC, que é de troca de informações, que consegue monitorar a partir de qualquer reais que você está transitando dentro da redoma, que eu costumo brincar, usar como exemplo, rastrear tudo isso. Tá? Então existe essa rastreabilidade. Tá? A outra pergunta que você falou... De offshore. De offshore, tá. Com relação aos offshores, o que aconteceu, Maurício, com a pandemia e também com o sistema interno do governo, etc., da política e tal, todas as pessoas quiseram ou deixar um pouco de dinheiro no exterior ou colocar uma boa parte no exterior. Tá? Então, eu percebi, vamos colocar assim, da mudança, né, de governo, tá, que muitos clientes procuraram as instituições financeiras, uma das quais eu atendo, né, procuraram para fazer remessas mesmo, para fazer remessas para o exterior, nas offshores, ou ainda para se proteger, como você usou bem, né, de uma forma, eu vou criar uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, que é o que quase acontece sempre isso, cria uma empresa lá e você protege, de certa forma, o teu capital. Ou seja, coloca uma parte desse capital da tua empresa aqui, lá na empresa americana. E assim, de certa forma, você está protegendo o teu capital. E não são poucas não, tá? E tem pessoas físicas também fazendo isso. Ou seja, aplicando, comprando, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, comprando ativos lá fora. E como saber que um profissional que atua nesta área, ele é um profissional sério e que vai te dar um resguardo assim e tranquilidade nesses investimentos? Excelente pergunta de novo. Olha, é assim, o Banco Central, e aí é a polícia que eu chamo. O Banco Central é o órgão que está com o guarda-chuva, o sistema financeiro, né, brasileiro, e o Banco Central cuidando de tudo isso. Tá? Ele, em 2020, você vê, é recente. Ele emitiu uma circular 3978 e uma carta circular 4001, tá? Também em 2020. E ali ele estabeleceu como é que você deve tratar os clientes, os produtos, o seu fornecedor, tratar o seu parceiro, tratar o seu colaborador. Então, a partir deste momento, as empresas começaram a adotar políticas para implementar, melhorar essa estrutura de monitoramento.
Então, essas empresas no sistema financeiro, e não só as empresas do sistema financeiro, mas também as empresas privadas, elas começaram a olhar para isso, o compliance, como uma forma de garantir. É isso que você acabou de falar. Como é que eu me garanto se essa empresa é idônea ou não é? Ou seja, você olhando para essa empresa, você vai identificar que ela, por exemplo, as instituições financeiras, Maurício, tem 4 auditorias. 2 auditorias no primeiro semestre, ou seja, uma auditoria no primeiro semestre, auditoria interna, e outra auditoria no segundo semestre. Então, 2 auditorias internas. E 2 auditorias externas, de auditoria independente, e são obrigados a colocar isso até março de todo ano. As instituições financeiras são obrigadas a publicar isso no site do Banco Central, por exemplo. Então, você consegue olhar para esse mercado e saber quais são as empresas hoje. E o Banco Central também consegue monitorar isso. Então, existe uma publicidade, existe uma garantia daí, então, de quem for investir, de saber se essa empresa é idônea ou não é idônea. E dentro do conhecimento geral, até mesmo da lei anticorrupção, a gente pode observar que existe um sistema ou até mesmo um cadastro, né, que é o CADIM, algo que traz daí uma informação se a pessoa ela está com o nome sujo ou não está com o nome sujo. Quando alguém vem então fazer um investimento, né, na tua empresa ou no mercado financeiro, esse dinheiro ele tem que ter um lastro, ele tem que ter origem? Ou de repente você vê assim uma pessoa que está com um monte de dinheiro e você fala, puxa, mas como que nós vamos esquentar isso? Certo que esse esquentar é todo dentro de um lado profissional, contábil, e que vai dar para a pessoa vamos dizer assim, um norte. Não que vá fazer coisas erradas, mas no mercado a gente sabe que existe de tudo, Paulo. Como é que a gente pode orientar daí as pessoas que estão nos assistindo para elas saber até como responder a uma situação como essa, ou até orientar a família, porque às vezes tem heranças, tem dinheiro que às vezes tem que ter esse lastro, e a gente tem que falar para eles, olha, é importante que você faça isso, 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 para que tenha daí a oportunidade de fazer um investimento, seja aqui no Brasil ou lá fora. Aí, Boris, neste caso, você colocou bem, quando a pessoa vai fazer um investimento, quando ele passa pelo sistema financeiro, a circular 3978 estabeleceu isso. Você tem que fazer o que nós chamamos de monitoramento, seleção, análise e comunicação. Então, tudo que passa pelo sistema financeiro, ele passa pelo MSAC. Monitoramento, seleção, análise e comunicação. Então, a partir do momento... E aí, ela também estabeleceu riscos. Risco baixo, moderado e alto. Quando você está com risco baixo, alguém que vai lá, estou comprando $1.000 porque eu vou viajar aqui rapidinho, vou comprar uns vinhozinhos aqui, vou fazer uma viagem lá na Argentina, tranquilo, você não vai... Isso nós chamamos de risco baixo. Agora, a partir do momento que você pega um risco médio e alto, e aí vamos imaginar, vamos colocar um número hipotético, R$50 mil ou $10.000 acima de $10.000, por exemplo, o Banco Central exige que você faça um contrato, né, para você fazer uma operação, por exemplo, de investimento no exterior. Você tem nós chamamos de códigos de natureza. Você tem esses códigos de natureza, então é importante você estar atento a esses códigos de natureza e passar, e quando ele passa pelo sistema financeiro, ele monitora isso. Isso que você falou, ele consegue monitorar. E a partir do momento que ele passa por essas listas e ele identifica alguma atipicidade, nós chamamos de atipicidade, de lavagem de dinheiro, que ele está numa lista restritiva, inclusive a Lei 9.613, que criou o COAF, que ele tem que comunicar ao COAF. Isso não a pessoa física, a instituição financeira. Tem 45 dias para comunicar ao COAF. Você acha, Paulo, que a tendência é que o dinheiro físico ele seja extinto? Acho. Não vai muito longe, Maurício. É melhor rastrear o que está dentro dos bancos do que está fora. Exatamente. Mas nós vamos falar daí do ouro, vamos falar do diamante, nós vamos falar de carro, né? E isso são bens que circulam. Ou seja, não há o interesse, eu acho que da grande maioria da população, que o dinheiro seja extinto.
Mas é uma tendência do governo de querer que seja extinto. Exatamente. Tá. E você está observando assim o Brasil como hoje? O que você está vendo no mercado financeiro? O pessoal está arrojado, está um pouco meio acanhado ainda? Como é que você vê e como que a tua empresa hoje enxerga assim os investidores? Olha, Maurício, eu sou um otimista por natureza, né? Eu vejo o Brasil como uma porta de entrada para investimentos. Agora, recentemente, inclusive, quando o Fed, que é o Banco Central Americano, falou em baixar as taxas de juros lá, a Bolsa, o que aconteceu com a Bolsa? A Bolsa, o pessoal começa a investir aqui no Brasil. E os americanos ou outros investidores vêm para o Brasil e começam a investir. Então, eu vejo o Brasil com uma vontade muito grande, como eu sou empreendedor, né, de crescer. Tá? O Brasil, a única coisa que de certa forma, mas nós precisamos dela, porque desde lá de trás de Demócritas, né, quando criou a democracia, etc., nós vivemos num país democrático. Então eu acredito nesse país. Eu entendo que nós temos assim, de norte a sul, excelentes oportunidades de investimento, e o Brasil, em cada área específica, tem oportunidades. A gente vê, Paulo, que a pandemia trouxe uma preocupação enorme, né? Atingiu o planeta. A gente vê também que essas duas guerras que se encontram hoje instaladas trazem também preocupações e insegurança. O mercado financeiro está ligado a tudo isso que acontece num local, ele dá efeito em outro, como se fosse o efeito borboleta, o bater das asas de uma borboleta, fenômeno acaba atingindo o outro lado do planeta. Você acredita nisso? Sim, Maurício, é interessante isso que você falou. O mercado, principalmente de renda variável, né, de ações, ele é muito sensível. Qualquer coisa que o presidente ou um ministro da área financeira fale, automaticamente ele vai se moldar, ele vai, eu não estou entendendo isso de forma positiva, e ele já reage. Tá? Isso é do mercado, é a lei do mercado. É desta forma que funciona na economia. Então, e para isso, todo o sistema, toda a política, todo o órgão, né, toda a pessoa que está na política precisa estar atento a isso. O Brasil é tido como um país continental. 200 milhões de habitantes, uma oportunidade enorme, onde a gente vê que as dificuldades estão para todos e as facilidades também. Você vê assim com entusiasmo, então, o nosso mercado e vê que existem assim oportunidades das pessoas lá de fora enxergarem o nosso Brasil. E com isso daí você enxerga que venha mais investimentos, é isso? Acredito nisso. É o que nós percebemos isso em termos, eu que estou no sistema financeiro, né, no mercado, eu percebo várias empresas querendo investir no Brasil, e não só empresas, como pessoas físicas também querendo investir no Brasil. Isso tem acontecido, Maurício. A tua empresa tem quantos anos já de mercado? Eu estou com 4 anos de mercado com a empresa, na PJT Compliance, e olha só como que aconteceu, né? Você falou bem, com a questão da pandemia, muitas pessoas começaram a trabalhar home office, e foi o que aconteceu comigo. Eu continuo ainda no mercado, no sistema financeiro, trabalhando para algumas empresas, prestando consultoria para essas empresas, não deixei do mercado, né? Ou seja, atendendo essas empresas dentro do meu know-how, dentro do meu conhecimento aí, dessa área de compliance. A gente observa que o compliance, quando eu falei do sistema de integridade, ele é muito importante. Ele traduz para o mercado financeiro e para as empresas uma certeza de que se eventualmente tiver uma fiscalização, uma auditoria, podem até as multas serem menores ou às vezes ínfimas ou zero, se ela tinha lá o sistema de integridade. Integridade, ela faz parte então também desse roteiro para que o compliance esteja perfeito? Sim. Qual que é a diferença? Compliance e sistema de integridade. Maurício, o compliance, né, como nós conversamos no início, ele estar em conformidade com essas regulações, de todos os órgãos reguladores, etc. Agora, a partir do momento
que você cumpre com isso e você, de repente, passa por uma situação de fraude, porque ninguém está... Às vezes você está na boa fé e acaba entrando numa situação assim. Mas quando você, dentro do contexto de uma empresa, ou você como pessoa física também, você está, que nós chamamos, não está fazendo cegueira deliberada da área jurídica de vocês, a gente entende, e o próprio Banco Central, ou mesmo quem julga isso, vai dizer, não, peraí, ele estava de fato cuidando, ele não fez cegueira deliberada, ele tinha conhecimento da situação ou da questão jurídica, e ele estava zeloso por isso. Então, de certa forma, isso que você falou, ele tende a entender que realmente ele não foi, ele foi sim, vamos dizer Uma assim, vítima. uma vítima. E a auditoria serve para isso. Serve para isso. Então, ser auditado significa que os auditores, as pessoas que estão fiscalizando internamente, podem detectar uma falha, um erro. Exatamente. E daí ali tem que tomar uma decisão, Paulo. Exatamente, é isso aí. E essas decisões elas vão tomar daí à frente, seja uma demissão, seja uma ação de pedido de ressarcimento, né? Seja um protocolo até na Polícia Federal ou na própria polícia, autoridade competente, para que seja apurado um fato que trouxe um prejuízo. Exatamente, bem isso. E outra coisa que eu quero mencionar, Maurício, é a questão de as instituições financeiras ou as empresas, de uma forma geral, elas têm dois pontos que a gente trabalha na nossa consultoria, que é a ouvidoria dentro das empresas e o canal de denúncia, que também é uma exigência, né? Então, a ouvidoria, ela atende o público e o canal de denúncia atende os colaboradores internos. Essa é uma outra ferramenta que ajuda, que apoia a questão de governança corporativa dentro das empresas. Eu estudei bastante sobre esse tema da ouvidoria e até aqui em Curitiba eu participei por 2 vezes como o ouvidor da cidade de Curitiba, ombudsman. Na Guarda Municipal de Curitiba existe a ouvidoria e muitos órgãos do próprio Ministério Público, no nosso governo do estado. E a ouvidoria ela traz com certeza uma resposta direta, porque faz com que exista essa interligação, né? Eu ligo, reclamo, eu vou e reclamo, ou até mesmo faço elogios. E isso acontece na ouvidoria. Portanto, eu vejo que quando falamos de compliance, não só você ter o conhecimento de todas essas leis, né? As regras que vão reger o mercado, isso daí em todo o segmento. Não é só no financeiro, né, Paulo? Não. Nós vamos falar aí de diversos segmentos que hoje exige-se. E porque você existe, ou as pessoas que estão lecionando ou trazendo palestras e são consultores como você, Paulo, é que fazem daí a diferença, porque acabam fazendo com que o empresário ele tenha realmente este compromisso, né? E aqui vem daí um problema que a gente está vivendo hoje no mercado brasileiro, que é para nós autônomos, e daí pegamos a tua empresa como sendo uma empresa que está vendendo um serviço também, a dificuldade do empresário lá na ponta falar, puxa, mas isso é necessário ou não é necessário? Como vender o teu peixe, Paulo? O que você diria para o empresário hoje? Eu diria assim, dependendo do tamanho da empresa, você dá para... Por exemplo, vou usar um exemplo bem prático. O Banco Central ele classifica as instituições financeiras por 5 níveis. E você tem, por exemplo, corretoras chamado S5, que elas são monitoradas, elas são obrigadas a prestar alguns esclarecimentos quando solicitados. Então, nas empresas, a mesma coisa. Quando você está começando, você não vai fazer tudo isso, né? É impossível, porque o custo de observância é muito alto. Então, a sua pergunta, ela vai ao encontro realmente disso. Quando a pessoa está começando, procure se ater naquilo que é legal, naquilo que rentabiliza a sua empresa, naquilo que dá uma condição de crescimento, trate bem o seu cliente com qualidade. E uma coisa que eu gosto de dizer, viu, Maurício, falou assim, a empresa quando cresce, ela perde a identidade do dono. Tá? Então procure trabalhar nessa questão de qualidade. Então essa é a mensagem que eu deixaria. A gente vê que o empreendedor, às vezes, ele fica preocupado em já ter um retorno imediato, Paulo. E ele não se preocupa muitas das vezes com essas regras.
né? Com essa conformidade. E é uma pena, porque eu acho que nós, brasileiros, nós temos que estar, eu acho que atentos realmente a uma oportunidade de negócio, tem um produto bom, quero colocar no mercado. Mas eu acho que antes de tudo isso, eu acho que estaria mais esta tarefa de casa. Saber como é que funciona, como é que eu coloco esse produto, como é que vai ser essa relação com o meu, desde o fornecedor que está me trazendo a matéria-prima, até onde eu vou levar então para o meu cliente. Isso tudo é uma relação e que se mistura muito com o mercado financeiro, porque você está apresentando é uma oportunidade onde a pessoa, ela vendo a parte preventiva, ela vai fazer de tudo para não errar. É a linha da perfeição, né, Paulo? É bem isso mesmo, Maurício. Você não precisa de muito para... Isso é uma questão, eu digo sempre assim, você, dentro da sua casa, você tem regras. E com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, você tem regras. E na empresa é a mesma coisa. Você está colocando ali o seu trabalho, o seu suor, a sua identidade, e as pessoas vão comprar na sua empresa porque eles gostam do Maurício, ou gostam do Paulo, como profissional, uma pessoa séria, né, honesta e assim por diante. Então, é isso que você colocou, ele vai ao encontro dessa posição sua aí. Eu vejo, Paulo, que o mercado ele é muito grande, né? E a gente vê na televisão, quando eles falam da Bolsa de Valores, por exemplo, isso chama, né, uma atenção de todos nós, porque nós leigos, às vezes, gostaríamos até de entender um pouco mais disso. O que você pode dizer, né, a respeito deste mercado que é oscilante, que é, assim, muito apaixonante e que faz com que, de repente, a Bolsa oscile? Às vezes está em alta, às vezes está em baixa. A gente sabe que o Brasil, ele tem todas essas diversidades, né? E que às vezes uma notícia mesmo na televisão, ela oscila imediatamente, né? Como que eu posso aprender um pouco mais sobre isso e de repente entender que isso também seja vantajoso para mim e para minha família? O Maurício, ele me conhece há muito tempo, então, e ele sabe que eu fui operador de pregão no Rio de Janeiro e São Paulo, e por isso que ele fez essa pergunta. Obrigado, Maurício. Eu vejo assim, Maurício, renda variável é risco, tá? E o conselho que eu daria para quem está começando é ler muito. Ah, mas precisa... Não, pegue lá, escolha lá 10 empresas que nós chamamos de blue chips, de empresas grandes, ou até empresas que não são destaques na bolsa, e comece a ler. A internet hoje facilita bastante isso, né? Você começa a ler, a pesquisar a empresa, estudar a empresa, entra por exemplo, a B3, ela possibilita que você entre ali, você verifique as atas, você verifica as reuniões do conselho, e com isso você começa a perceber o que a empresa está investindo. E quando ela está investindo, agora recentemente, teve uma empresa aí que vai comprar uma outra, que é a companhia a Azul vai comprar a Gol. O que aconteceu com esse mercado? A ação da Azul saiu de 9 para 11. Por quê? Porque existe essa possibilidade. Então, o conselho que eu dou é ler bastante, estudar bastante, pegar os balanços, balanço de 1 ano, 2 anos, e é isso. Não dá para você se aventurar, não tem essa. E outra coisa, bolsa também não é da noite para o dia, não é especulação. Quer investir? Invista, mas invista a longo prazo ou a médio prazo. Médio prazo, 2 anos, longo prazo, 5, 6 anos para frente. Não dá para se aventurar. Aí, se vai se aventurar, vai levar rasteira, vai perder dinheiro. E deve ter sido uma loucura, né, Paulo? Essa tua experiência lá atrás. Foi, nossa. Correria muito total. Muito doido, cara. E existe uma cobrança daí da empresa que você está? Pessoas falando assim, vai, invista, faça ou não faça? Você tem que dar resultado diário? Não, ou seja, você mesmo sozinho? Não, é mais no tempo que eu trabalhei na Bolsa, eu era operador, então eu trabalhava na corretora. Então eu estava lá no meio daquela gritaria, eu recebia as ordens, né, por telefone, eu falava, quero comprar 3.000 ações da Petrobras, hoje vale dinheiro pra caramba, e assim por diante. Então eu comprava, né, quem estava na mesa de operações recebia as ordens. Você é um investidor, chega lá, senta e começa a conversar com os operadores, os analistas de mercado estão ali, analisando, lendo bastante sobre o assunto e fala, Maurício, e sabendo aqui que vai acontecer uma situação lá de uma empresa que vai dar um desdobramento de ações, por exemplo, vai pagar dividendos, né? Desculpa. Hoje, as empresas,
os investidores procuram muitas empresas, Maurício, que pagam dividendos. É o que está acontecendo. Você Dividendos, para a gente explicar para o nosso telespectador, são resultados. Resultados, é a rentabilidade. A empresa deu lucro, ela separou lá, deu 100 reais, exemplo, de lucro. Ela separou 30 reais para pagar dividendos para os seus acionistas. Ela vai lá e paga esses dividendos. Daí seria antes de sair os dividendos, a pessoa vai lá e faz o investimento que vai aumentar na Bolsa de Valores. Exatamente, é isso aí. Tá? Se a gente falar em estudo, né? Você falou estudo de casos, a respeito das empresas, ata, balanço, tem que ter um conhecimento geral sobre isso. Qual que seria a melhor formação? Contabilidade, direito, mercado financeiro? Que cursos que você estaria indicando aí para quem está nos acompanhando no programa? Olha, Maurício, eu digo assim, eu sou formado em ciências contábeis, tá? Então a facilidade que eu tenho para fazer uma análise, os meus alunos aí vão lembrar da época, fazer uma análise vertical e uma análise horizontal, pegar lá o ativo e passivo de uma empresa, pegar a demonstração do resultado do exercício, comparar ano a ano. Então, essa seria uma indicação. Né? E você, como profissional de contabilidade, não vai deixar de existir, porque você precisa contabilizar. A Receita Federal vai querer saber o teu balanço, etc. Então, é um curso. A área jurídica, o advogado também, você pode atuar na área tributária. É uma saída, um conselho que eu daria também. O economista, tá? Sem sombra de dúvida. Tá? Mas tem algumas áreas, Maurício, que eu acabei me especializando. Eu tenho uma formação de logística pela Católica, né? Pela PUC Paraná. E também algumas áreas que eu aconselhei. Logística, quem não depende de logística? Olha o tamanho do Brasil. É marítimo, aeronáutico. Então nós temos várias possibilidades na área de logística. E principalmente agora a área de tecnologia, né? A área de tecnologia é outra área aí que eu aconselharia a entrar. Tá? E que eu vejo também que a parte dos robôs já está entrando de forma violenta. E a gente poderia dizer que a inteligência artificial está assessorando, né, muitos investidores. Isso mesmo. E você vê isso aí como sendo, né, algo irreversível, né, Paulo? É irreversível. Eu uso hoje a inteligência artificial, né, no meu trabalho e também para investimentos. Por exemplo, se eu passo para a inteligência artificial 3 balanços para a inteligência artificial analisar, ela vai lá, me analisa e eu peço para ela os pontos específicos que eu preciso lá de lucro, se teve lucro, prejuízo, etc. E ela vai lá, faz essa análise e me entrega. Em questão de segundos, Maurício. E você tem hoje diversos tipos de produtos, de softwares desse serviço que você está usando? Na realidade, eu contratei o serviço. Tá? É o Chat GPT. Eu estou usando o GPT-4. Entendi. E ele mesmo ali abre essa oportunidade para você? Uma conversa direta com a inteligência inteligência artificial? direta. Como eu leio e acompanho bastante essa situação, os desenvolvedores dessa tecnologia até puxaram o freio de mão, Maurício, porque a coisa chegou num ponto que eles ficaram preocupados. Isso aconteceu. A inteligência artificial chegou num ponto que se você não dá para dar muita... Existe uma regra hoje, sabe? Ela te ajuda. Na tua área, se você chega para a inteligência artificial e pergunta assim, quantas profissões irão deixar de existir, sei lá, daqui 10 anos, 20 anos. Ela vai te dar várias profissões que vão deixar de existir. Ou seja, temos que ser alternativos. Exato. Temos que achar o caminho para a gente estar sendo ocupado. Exatamente. Né? É isso aí. Paulo, estamos chegando ao final do programa. Dizer que é uma satisfação ter uma troca de informações aqui no nosso programa, saber que você detém o conhecimento desse mercado financeiro, né? E que você possa, nesses minutos que se faltam, então, a findar nosso programa, dar uma mensagem, né, de otimismo, né, de entusiasmo, né, de fazer com que haja, então, essa despreocupação, né, e que o Brasil possa cada vez mais ter, né, esses investidores ou esse pensamento da gente poder investir e ter bons resultados no mercado financeiro. Ok, Maurício. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite. Foi uma entrevista muito agradável, muito
me deixou bem tranquilo. Que bom. Então, foi uma grande satisfação estar aqui. Mas a mensagem que eu daria, né, para os meus amigos, colegas e até para os meus clientes é que acredite no Brasil. Acreditar no Brasil é acreditar nas pessoas. É acreditar nas pessoas que estão comprometidas, que querem ver um país melhor, que querem deixar um país melhor para os seus filhos e netos. Então, eu acredito, sei que o Maurício daqui a pouquinho vai ser candidato aí, eu tenho o meu apoio, Maurício, nessa questão de você. Você é uma pessoa iluminada, uma pessoa que sempre foi comprometida com o que é sério, com a política certa, verdadeira. Os governos estão entrando nessa área de compliance, inclusive, tá? Então, é isso. Eu agradeço aí a oportunidade. Nós que agradecemos. O nosso Gente de Expressão trouxe hoje o Paulo Teixeira, ele que é diretor executivo da PJT Compliance e com certeza informou para todos nós um pouco mais sobre esse tema tão palpitante e atual que é falar sobre compliance, integridade e a responsabilidade de todos nós para um país melhor. Obrigado e até breve.